Amém, Senhor. Nosso irmão, Senhor, amém. Dá uma salva de palmas. A paz do Senhor Jesus, amado igreja, amém? Glória a Deus. Deus é bom. Leia sempre. Apesar de você, junto comigo aqui. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 23. Vamos começar por aqui. Amém? Glória a Deus. Gostaria de dar um nome a essa mensagem de hoje. Como é que Deus fala, né? Eu estava ali sentado e falei, Deus, confirma comigo algumas coisas, Senhor. E como é que Deus é maravilhoso. Ele está no meio da igreja, Ele vai falando conosco, né? A gente confirmação do Senhor. Então Deus quer tratar do nosso coração, amém? Aleluia. Então que nós possamos estar com o nosso coração aberto ao Espírito Santo, porque Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele precisa limpar o nosso coração, arar a terra do nosso coração para uma grande construção, amém? Nós somos uma grande construção do Senhor. Aleluia. E o nome da mensagem, o título seria, né? Guardando ou blindando o nosso coração da soberba e aleluia. Guardando o nosso coração da soberba. Amém? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E do orgulho. Da soberba e do orgulho. Ou do orgulho e da soberba. Versículo 23 diz assim de Provérbios 4. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Se há algo que nós temos que guardar, diz aqui em Provérbios 23, é o nosso coração. Porque dele procede as fontes da vida. Como assim? Quando Deus fala, Ele fala ao nosso espírito. Mas se o nosso coração está sujo, está fechado, a gente fica com dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Que é um bloqueio no nosso coração. Então, aqui, dele procede as fontes da vida. Para as fontes da vida começar a fluir através da minha vida e da sua vida, o nosso coração tem que estar preparado. Para Deus construir o que Ele quer construir a partir da nossa vida, a terra, o terreno do nosso coração, tem que estar preparado para a boa obra do Senhor, amém? Glória a Deus. E eu vou contar duas histórias de duas pessoas, um pai e um filho, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 25, e depois no capítulo 26, eu não vou ler ele todo, mas depois, se você tiver a oportunidade em casa, senta, tira uma meia hora, leia o capítulo 25 todo, e o capítulo 26 todo. É mais ou menos uns 30 versículos cada capítulo, para você pegar a história toda, amém? Aleluia. E a história conta, deixa eu colocar aqui, 2 Crônicas, capítulo 25. Conta a história do rei Amazias. Ele era da idade de 25 anos, quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com interesse de coração. Esse aí é capítulo 25 de 2 Crônicas, versículo 1 e 2. Ele começou a reinar e reinou para Deus de maneira maravilhosa no começo. Mas aqui diz não com interesse de coração. Não perfeitamente. Ele não fez tudo que Deus queria que ele fizesse. Ele até começou a fazer. Mas em determinado momento, ele começou a se desviar ou não fazer 100% do que Deus queria. E aqui no versículo 7, diz assim, ele começou a fazer algo errado, que não agradava o coração de Deus. Deus levanta o profeta para poder repreender ele, falar com ele assim,
Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Então Deus levantou um profeta para ir até o rei e falar: rei, você quis contratar o exército de Israel para ir à guerra contigo, mas não é da vontade de Deus que o exército desça contigo para pelejar, para a guerra. E ele fala: mas eu já gastei um dinheiro com o exército de Israel, já paguei 100 mil talentos, e como é que eu faço agora? O profeta fala assim, no versículo 9, no finalzinho, assim, parte B: mas tem o Senhor que te dá do que isso. Ou seja, fica com Deus, porque Deus é a direção para você. Se você já pagou o dinheiro para o exército de Israel vir contigo, Deus está dizendo: não desça a pelejar com o exército de Israel. Porque se você for com eles, vocês vão perecer. Mas se você procurar ficar na palavra de Deus, a vitória é certa. Aí, a princípio, ele ouve. Ele ouve e a vitória vem. E ele é bem sucedido. E aí que acontece, as coisas começam a piorar. Porque muitas das vezes, quando a gente começa a ter vitória, quando Deus começa a engrandecer a nossa vida, a gente começa a prosseguir com o Senhor, o nosso coração vai ficando orgulhoso, vai se ensoberbecendo. De tanta vitória que ele começou a conquistar, de tantas coisas que ele começou a ganhar, ele começa a achar que não precisa mais de Deus, que as coisas não é bem desse jeito, é do meu jeito. E ele vai àquela batalha, ele vence. E quando ele vence aquela batalha, aqui no versículo 14, ele comete uma coisa louca. E geralmente essas coisas loucas é quem é que está cego pelo orgulho, cego pela soberba. Ou seja, o coração se fechou de tal maneira que ele não está mais sensível à voz de Deus, não consegue perceber o que Deus quer fazer, ainda que alguém fale para a pessoa: está cometendo uma loucura. Aí ele fala: não, quem sabe sou eu. Aí o que acontece aqui, versículo 14. Sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, ele lutou contra os edomitas e prevaleceu contra eles. Trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, prostou-se diante deles e queimou o incenso. Olha o que ele fez. Versículo 15. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta para lhe dizer: por que buscaste deuses deste povo, aos quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Ele foi para a guerra, ele ia com o exército de Israel, pagou um dinheiro, gastou lá. Deus falou: não vai com Israel, porque eu não sou com Israel. Se você for, você vai perecer. Vai comigo, vai na minha força, vai na minha presença, vai na minha palavra. Ele: tá bom. Então ele deixou o exército de lado, deixou o dinheiro que tinha gasto de lado, se propôs a obedecer. Desceu a batalha, pelejou, ganhou e se fortaleceu. Trouxe os despojos lá da batalha. Mas junto com os despojos, trouxe os deuses, as estátuas que eles adoravam. E ele coloca no seu palácio e começa a adorar os deuses do povo que ele lutou contra eles. Aí, o que Deus te diz, a ira de Deus se acendeu. Que loucura é essa que ele fez? Porque cometeu uma coisa que não era para fazer. Ficou louco, ficou orgulhoso, sabe? Os seus olhos fecharam, o seu coração se fechou. E Deus manda o profeta até lá falar com ele. E ele fala para o profeta, o homem de Deus fala com ele, para se calar. Cala-te. Ou seja, você é meu conselheiro agora? Na primeira vez, ele ouviu o profeta e atendeu. Mas na segunda vez, o coração orgulhoso, fechado, ele não ouviu a voz do profeta. E se o profeta permanecesse falando, ele tinha o poder de matar o profeta. Porque o rei tinha esse poder. Mais na frente, ele se prejudica. Vem uma sentença contra ele. Mas o interessante é que no versículo 26, ele já não está reinando. Quem está reinando é o filho dele, em outra situação. A gente começa a perceber como é que as coisas se repetem.
Como é que um maligno usa de um artifício para tentar derrubar homens e mulheres de Deus? Ele usa de um artifício para poder tentar derrubar numa geração, em outra geração, em outra geração. Vamos ver aqui, versículo 26. Uzias reinava e prosperava. Já é o filho dele. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou, vou simplificar aqui, ele edificou a cidade, ele construiu armas de guerra, ele ficou poderoso. Ele foi um homem bem-sucedido. Ó, versículo 4. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque Deus foi buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido das visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Então, às vezes é um perigo quando o nosso coração não está forjado na palavra, guardado em Cristo. Porque Deus ou fez ele prosperar o filho dele de novo, e mais uma vez, por isso, o coração dele se exaltou. E começou a fazer aquilo que é imaginável. A coisa que ele diz assim, isso aqui ele não faria. Vamos prosseguir aqui para frente. Versículo 7. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbal, contra os meanitas. Prosseguindo aqui. Deus fez ele prosperar. Lá no versículo 16, começa a queda dele. Diz assim, ó, versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Querido, é um perigo. Às vezes acontece, o homem é empregado. Aí Deus começa a abençoar, começa a prosperar, ele abre uma empresa. Aí tem vários empregados. Aí já não lembra da vez que ele era um empregado, que ele estava sujeito a uma autoridade. Aí ele começa a menosprezar os empregados dele. Começa a tratar com arrogância. Às vezes é um líder que era liderado, mas quando passa a ser líder, já começa a agir de maneira errada com seus liderados. Não lembra de quando era liderado. Quando Deus começa a prosperar a gente começa a ir para um caminho, e sempre dá certo, fala assim, Deus é comigo. Às vezes esquece, Deus é comigo, Deus, tudo que eu faço, Deus abençoa. Aí o coração começa a se encher. Foi mordido pelo inseto chamado orgulho, pelo um mosquito chamado orgulho, por um pecado. Aí a pessoa começa a achar que eu já não preciso mais consultar a Deus para fazer o que eu vou fazer. Porque se Deus é comigo, é só abrir a boca e Deus vai abençoar. É só eu falar que Deus vai estar comigo. Não. Todos os dias, em qualquer questão, nós, seres humanos, nós, filhos de Deus, temos que olhar para Deus e pedir a direção dele. Por mais que eu saiba, até no trabalho, você sabe uma coisa que você faz todo dia no trabalho. Você pode, Senhor, eu consagro o meu trabalho diante de Ti. Me ajuda a fazer isso aqui. Porque eu até sei fazer, mas com o Senhor é melhor. Com o Senhor as coisas fluem, com o Senhor é mais divertido, porque com Deus é melhor. Amém? Então o que acontece? Esse rei também ele começa a ter vitórias, e por ter vitória ele começa a ficar cheio de si. Eu sou o cara, eu sou o bambambam. E o que aconteceu? Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ele foi fazer uma coisa que não era competência dele. Não era para ele fazer. Ele achou porque ele era rei, porque Deus estava dando vitória, eu posso fazer isso. E não podia. Mais para frente, aqui, fala que os sacerdotes foram até ele. 80 sacerdotes. Não faça tal coisa. Não faça tal coisa. E ele, advertido pelo sacerdote, ele entrou. E a Bíblia diz que a lepra apareceu na testa dele. Teve duas situações onde o orgulho tomou conta do coração daquele homem e a vida dele mudou. O seu ministério acabou, o seu reinado acabou, o seu sucesso parou. Por isso nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Porque Satanás é o nosso adversário,
às vezes usa situações do nosso cotidiano para tentar minar o nosso coração. Às vezes um coração sincero, um coração temente a Deus, ele começa a mostrar alguma coisa para a gente, mostrando alguma coisa que a gente precisa, ele quer que a gente veja para a gente chatear, ele quer que a gente veja para a gente reclamar, ele quer que a gente veja para a gente murmurar, e o coração vai como? Fechando. Vai criando aquela casca, que até o pastor Edgar falou de álamo, né? Aquela casca dura, e o coração lá dentro está insensível, não ouve mais o Senhor. Está como milho duro. Então, é aquele cara que, só eu estou certo, só eu tenho razão, e ninguém mais tem razão. Até contaram uma ilustração uma vez, que um rapaz entra na rua, na contramão, e todos os carros vindo na direção dele, e ele fala, estão loucos. Todo mundo na contramão. Aí ele não conseguiu enxergar que ele é que estava na contramão. Ou seja, só eu estou certo e todo mundo está errado. Então isso é uma doença que pode atacar os nossos corações. E nós temos que ter o nosso coração nas mãos de Deus. O nosso coração guardado em Cristo Jesus. Quando a gente vai orar, no nosso devocional, buscar a Deus todos os dias, é ali que constantemente Deus fala com a gente. Quando a gente vai ler a nossa Bíblia, é ali que Deus fala assim, pô, você falou alto demais com a sua esposa, você liberou uma palavra que às vezes não era para falar, aí opa, aí Deus fala assim, tem que ir lá se acertar. Como é que tu vem falar comigo agora? Maltratou ela, aí tu... Ou tratou com alguém do local de trabalho de maneira indevida, falou com algum professor de uma maneira que não era para falar, está me entendendo? É nessas horas que às vezes Deus fala ao nosso coração, a gente, opa, eu tenho que consertar, eu tenho que me ajustar, porque senão a gente vai ficando insensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, e cada vez vai se afastando do propósito que Deus tem para a nossa vida, se afastando do Espírito Santo, deixando de ouvir a voz de Deus, cada vez a gente vai ficando o quê? Mais orgulhoso e mais soberbo. É aí que vem a ruína. Provérbios, capítulo 16, versículo 5, por favor. Se der para botar aqui, se tiver alguém, acho que fica melhor. Provérbios 16, 5. Achei aqui. Provérbios 16, 5 diz assim, abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Que coisa terrível é nós permitirmos que o nosso coração chegue a esse ponto. Por isso nós temos que estar a todo momento olhando para dentro de nós. E orando, Senhor, não permita que eu chegue a esse ponto. Não permita que eu fique altivo. Provérbios 16, 18, mais embaixo, diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Você vê que são duas coisas que a pessoa vai cometendo, vai fazendo, e vai se afundando. E quando vocês lerem lá, né, 2 Crônicas 25 e 26, vocês vão ver que tanto o pai e o filho, Amazias e... esqueci o nome do outro rei. Eles dois, o final deles foram tristes. Por quê? Porque o coração se exaltou, a soberba e o orgulho tomou conta, e eles ficaram, se não me engano, os dois ficaram sozinhos. Um ficou com lepra, foi afastado, até morrer de lepra. E o pai também, só que não foi de lepra. Ele ficou afastado também, até morrer. Por quê? Porque se exaltou. Achou que, tipo assim, eu posso resolver. Isso me lembra uma situação. A gente vai lá para Gênesis, não precisa abrir não. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Aí tem a síndrome, né, de um acusar o outro. Né? Adão, o que tu fizeste? Foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, ele não assumiu a culpa dele. Fala, pai, errei. Pai, pequei. Mas foi melhor se omitir e apontou para Deus e falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, jogou a culpa em Deus.
Ou seja, ele não teve a humildade de falar, pai, eu errei, eu pequei. Ou seja, revelando um caráter de orgulho e de soberba. Não expôs a Deus o problema, mas foi o Senhor. E muitas das vezes acontece isso comigo e com você. Às vezes em casa, no trabalho, na situação, porque às vezes é difícil, eu falo assim, pô, vou ter que falar que fui eu. Um dia lá no trabalho, eu estava lá, aconteceu alguma coisa de dar um troco errado, alguma coisa. Aí eu achei que foi o rapaz do lado. Mas depois eu bati no caixa de referência, eu falei, ih, fui eu. Aí eu falei, mas achei que era ele. Falei, deixa eu falar. Falei, pessoal, eu achei o dinheiro, fui eu que errei aqui. Mas na hora que para você falar isso aí, parece que vem uma coisa, vem algo no teu coração, fala assim, já resolveu, o dinheiro já está aí, para que falar? Você está me entendendo? Às vezes acontecem umas situações assim, que você fala assim, já está tudo resolvido, para que você vai contar? Para que você vai falar? Não, você quer falar para você manter seu coração puro, para manter seu coração limpo. A gente não quer nenhum gancho para Satanás agarrar, para poder fazer morada, para poder criar ali uma situação que possa piorar. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Para se identificar algo que pode me prejudicar, bora logo sanar isso aqui. Bora resolver, bora matar logo a questão e fica melhor assim. Então, o que acontece? Então, muitas das vezes, a gente fica com esse medo de se expor. É melhor se expor. A verdade é melhor do que a mentira. A verdade pode doer, mas ela traz cura. A mentira pode não doer, mas não traz cura. Ela só piora. Ela enche, inflama e depois o problema fica pior. Então Deus quer tratar o nosso coração. A gente tem um coração humilde na presença de Deus. E a gente toda hora sempre está olhando para o nosso coração e fala, Senhor, me ajuda a ter um coração limpo. Me ajuda a eu ficar, quer dizer, cada um de nós temos que, a todo dia, autoexaminar. É eu olhar para o meu coração e falar, pô, isso aqui não está legal. Senhor, me ajuda. Espírito Santo me ajuda. Eu identifiquei isso. E se eu identifiquei isso, eu tenho que ir para quem pode resolver, que é Deus. Então, é isso que Deus quer fazer. Que Deus quer melhorar o nosso coração. Quer ver? Olha só. Salmo 100, versículo 5. Olha como é que a verdade ajuda. Porque nós temos um Deus que é Pai, é um Pai amoroso, é maravilhoso, Ele nos ama. Se eu mentir para Ele, vai ser pior, porque Ele sabe a verdade. Mas se eu falar a verdade para Ele falar, Ele quer se acertar, Ele quer se ajustar, eu vou ajudar Ele. Deus já quer me ajudar, Deus já quer te ajudar, você está me entendendo? Mas se eu mentir, eu estou botando uma dificuldade. Deus fala assim, é aquela história que a gente vê assim, para mim te ajudar, você tem que querer ajuda, entendeu? Como é que eu vou te ajudar se você não quer ajuda? Eu não querer ajuda é eu não falar a verdade para Deus, é eu omitir, é eu esconder, mas quando eu falo, Deus, eu errei mesmo, então vamos te ajudar. Salmo 100, versículo 5 diz assim, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Foi falado até lá no retiro, lá, né? De repente, se Adão chega para Deus, pai, o problema não foi Eva, não. O problema é que eu que não expliquei para ela direito, ou eu mesmo ter explicado, ela me ofereceu e eu quis comer. Eu fiquei curioso. Eu quis saborear o fruto. E ia falar a verdade para o pai. Aqui diz que Deus é misericordioso, eternamente bondoso, de geração em geração. De repente, o final da história, o início da história seria diferente, porque ele teria aberto o coração para o pai e falado a verdade. Não se escondido atrás do pecado da esposa, acusando Eva e colocando a culpa em Deus. Amém? Outra pessoa aqui que também ficou orgulhoso. Livro de Juízes, capítulo 16.
Juízes 16, versículo 20. Conta a história de Sansão. E sabe que todo mundo, como é que era Sansão? Um homem usado por Deus. Forte. Quando ele precisava da força para poder destruir os portões de Gaza, a força estava com ele. Quando ele precisou da força para matar montões e montões de homens, a força estava com ele. Ou seja, era usado constantemente por Deus. Mas por ser usado constantemente, começou a achar que podia fazer todas as coisas. E o orgulho foi tomando conta do seu coração. E ele fez coisas que não era para fazer. Tem um texto que diz na Bíblia, se eu não me engano, acho que é em Romanos, eu não lembro, que quando a gente adverte acerca desse assunto, cuide para que você também não faça tal coisa. Nós temos que ficar na vigilância. Então, o que aconteceu com Sansão? Homem de força, homem usado por Deus. Mas no versículo 20 você vê aqui uma coisa terrível. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como Dante, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ou seja, um homem de autoridade, de força, usado por Deus, brincou, de alguma maneira deixou o coração ficar cheio de si mesmo, não atentou para as coisas do Senhor e pereceu. Teve um final triste. Ou seja, o que em Provérbio diz, que a soberba precede a queda, que o orgulho precede a queda. Então, algo que nós temos que ter cuidado é com essas coisas, orgulho e soberba. Porque o inimigo, o adversário das nossas almas, ele vai tentar de alguma maneira, com esse bichinho, picar o nosso coração. A gente tem que estar diante de Deus, a todo dia se quebrantando. Todo dia, diante de Deus, diante da sua palavra, olhando: Senhor, me ajuda a ter um coração limpo. Me ajuda a não me sujar, a ficar soberbo, a ficar humilde na tua presença. Porque Deus quer filhos e filhas humildes, filhos e filhas sensíveis ao Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E eu tenho alguns, vamos falar assim, alguns sintomas de uma pessoa que foi ferido por esse mosquito da soberba, por esse pecado da soberba, né? Que se deixou levar, ou que se deixou seduzir pela soberba e pela altivez de coração. Geralmente é a pessoa que critica muito, vive criticando, a crítica está nos seus lábios, vive julgando a todo tempo. E tem um texto na Bíblia que fala que Jesus fala assim, para a gente não julgar, para não ser julgado. Para a gente arrancar a trave do nosso olho primeiro, para poder enxergar direito. Ou seja, eu não sou melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que eu, mas eu tenho que olhar para mim. Olhar para mim e pedir misericórdia de Deus, para Deus me ajudar a andar de maneira digna do Senhor. Aleluias. A pessoa se acha autossuficiente, às vezes ela é superficial, é cheia de reservas, não se abre. O orgulhoso geralmente é assim. E orgulho revela o maior estado de ingratidão. Então, que o Senhor Deus possa, através dessa palavra, usando 3 exemplos de 2 reis e de um ungido do Senhor que foi Sansão, que não vigiou, que não atentou, para a gente atentar. Porque as coisas começam pequenas, nunca começa grande. Então, nós temos que sondar o nosso coração. Nós temos que olhar cada dia para o nosso coração. Porque depois a gente vai estar que nem Adão e Eva. Senhor, o problema não está em mim, não. O problema está no líder que o Senhor me deu. O problema não está em mim, não, Senhor. O problema está na igreja que o Senhor me colocou. O problema não está em mim, não. O problema está na esposa que o Senhor me deu. O problema não está em mim, não, Senhor. O problema está no patrão que o Senhor me colocou, na empresa que o Senhor me colocou. E às vezes
a maior pessoa que está causando o problema somos nós mesmos. E nós temos que olhar para dentro de nós, do nosso coração, e pedir ajuda do Espírito Santo. Pedir ajuda de Deus, para Ele colocar a mão dele dentro de nós e arrancar aquilo que não presta. Arrancar. Então, tipo assim, é um autoexame. Eu tenho que olhar. Nós temos que olhar a cada dia, diante de Deus, em oração, para Deus tratar o nosso coração. E foi falado aqui, nas orações aqui no início, muito sobre coração. Essa foi a confirmação de Deus para mim. Do nosso coração. Como é que está o meu coração? Como é que está o seu coração? Como é que está o nosso coração? É um coração que Deus pode colocar a semente, que ela vai germinar 30, 60, 100 por 1? É uma semente que vai prosperar? Ou uma semente que vai morrer pelo coração petrificado? Pelo coração cheio de espinhos? Então, nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus. Senhor, limpa o meu coração. E declarar que o nosso coração é do Senhor Jesus. Porque quando uma propriedade é de Deus, é Ele que toma conta. É Ele que ajuda a limpar. É Ele que quer fazer algo extraordinário. Eu estava até hoje pensando sobre o retiro. Eu tinha uma expectativa muito alta do retiro. Não estou dizendo que não foi bom, não. Foi maravilhoso. Mas eu senti Deus falar comigo assim, ó, eu estou preparando o coração de todos para o que eu vou fazer. Quando a gente quer construir uma obra grande, a gente não pode sair já construindo, não. A gente vai arar a terra. A gente vai cavucar, ver se onde está a rocha mais profunda. Vai tirar as imperfeições. Quando tudo estiver pronto, aí ele fala assim, agora eu posso edificar. Agora eu posso construir. Porque todo o terreno está plano. Todo o terreno está pronto. Está preparado para a grande obra. Então, irmãos, Deus está trabalhando nos nossos corações. E eu e você somos a terra do Senhor. Que Ele vai construir um grande edifício. Com o fundamento da sua palavra. Para nós conquistarmos. Para nós executarmos a obra que Ele nos chamou para fazer. Amém? Você pode se colocar de pé? Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando aqui no nome de Jesus. Amém? Você pode fechar seus olhos. Pai querido, Pai amado. É no nome que é sobre todo nome, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que eu venha a Ti junto com meus irmãos, ó Deus. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo aqui na terra, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor que aperfeiçoa o corpo de Cristo. Aleluia. Porque nós precisamos ser aperfeiçoados, Senhor, para trabalhar de maneira digna no Senhor. E lá no versículo 23 de Provérbios 4 diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. O nosso coração, Senhor, é como um quartel. Ele tem que ser guardado e blindado para nenhum inimigo entrar e querer plantar coisas erradas, querer destruir o que já foi construído. O nosso coração tem que ter sentinelas, soldados guardando, Senhor. É a Tua palavra que guarda o nosso coração. É nós que devemos te colocar todos os dias diante de Ti o nosso coração. Sonda-me, Senhor, e vê se é em mim um caminho errado. Sonda-me e vê se é um caminho mau, Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa noite, eu coloco o meu coração, e os meus irmãos colocam o coração deles diante de Ti, Senhor. Porque é o Senhor que esquadria rins e pensamento e o coração do homem, para dar segundo as suas escolhas. E nós escolhemos nessa noite, Senhor, pedir a Tua ajuda. Espírito Santo de Deus, forja o nosso coração na palavra, Senhor. Remove toda a erva daninha que não provém de Ti, Senhor. Toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que foi plantado, todo o orgulho, toda a soberba, Senhor, toda a altivez do nosso coração, Senhor. Coloca a Sua mão poderosa, Jesus, e arranca, Senhor, pela raiz, de maneira que nunca mais, Senhor, possa ter esse tipo de erva daninha no nosso coração. Que o nosso coração, Senhor, seja terra fértil para a grande construção do Senhor.
para o grande edifício que Deus vai construir em nossas vidas, Senhor, porque nós somos construção do Senhor aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas vidas, Senhor, com a Tua palavra, com o Espírito Santo, de maneira que hoje eu possa ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, Senhor, e nós possamos avançar no Teu reino, avançar na Tua direção, de forma que agrade o Teu coração, Senhor, no nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Nós o amemos de todo o coração, guardando o nosso coração. É dele que vem sair